Em 1967, a corda começou a apertar no pescoço de Elvis. Ele coabitava com Priscilla Beaulieu desde 1963. Quando ela foi morar com ele, ela estava prestes a fazer 18 anos de idade. Mas agora ela estava prestes a completar 22 anos de idade e Elvis ainda não tinha cumprido sua promessa de esposá-la ao capitão Beaulieu. Com o laço cada vez mais apertado, Elvis tinha que tomar uma atitude. Ou bem ele casava com a garota, ou sofreria as consequências. No entendimento de seu empresário, o coronel Tom Parker, a sua carreira sofreria um colapso se ele não cumprisse sua palavra perante o capitão Beaulieu. A gota d'água se deu quando Elvis, em meio à produção do filme Clambake, de 1967, mais um abacaxi que ele não queria filmar, mas que ele foi obrigado a encarar diante das despesas crescentes com a sua mais nova aquisição, o seu rancho, o Circle D. Bem, Elvis estava pressionado a fazer filmes e a gravar músicas medíocres e agora ele não estava mais tão certo se queria casar com Priscilla. Sendo assim, ele ingeriu uma quantidade enorme de pílulas. Algumas pessoas dizem que foi uma tentativa de suicídio. Ele caiu, bateu a cabeça e ficou desacordado. Médicos foram chamados para cuidar do rei. Além disso, quando ele se apresentou no set de filmagens, estava muito acima do peso. Dos seus tradicionais 70 quilos, Elvis elevou para 90 quilos. O coronel Tom Parker, então, decidiu que era a hora de Elvis casar. A vontade do astro pouco importava para ele. O texto a seguir é do primeiro livro de Albert Goldman sobre Elvis, intitulado Elvis. O livro é de 1981 e nele vamos saber um pouco mais como foi os trâmites para o casamento de Elvis. O casamento de Elvis com Priscilla. No texto do nosso audiobook de hoje, em 1977, Elvis tensionava casar com Ginger Alden e o sonho de seu casamento ideal era bem mais grandioso. Então, eu vou passar para os amigos agora como foi o casamento do rei, em 1º de maio de 1967, e depois como ele tensionava, através do audiobook, o seu casamento ideal com Ginger Alden. Vamos ao texto. O coronel planejou o evento não para agradar Elvis ou Priscilla, mas para cumprir suas próprias noções do que era apropriado. Na verdade, não seria exagero dizer que o casamento de Elvis foi realmente o casamento do coronel. O coronel ordenou o casamento, organizou o casamento, determinou quem devia ou não ser convidado para o casamento e provavelmente encontrou uma maneira de jogar os custos do casamento nas costas de alguém. Esse otário era o vizinho do coronel em Palm Springs, Milton Berle, que tinha comprado recentemente o Hotel Aladdin em Las Vegas. A cidade do pecado era um lugar pouco natural para um homem se casar com quem viveu em Memphis e passou anos se definindo não como um astro espalhafatoso do showbiz, mas como um rapaz típico dos Estados Unidos. No entanto, Vegas era o lugar perfeito para o coronel Parker. Não apenas podia ter o casamento na faixa, mas aqui ele podia brincar de esconde-esconde com a imprensa
com muito mais facilidade. Então, em Mêmphes, ele poderia usar a distância do evento da casa de Elvis como desculpa conveniente para não convidar todas as pessoas que ele tinha a intenção de humilhar. Premiar e punir os caras de acordo com o que eles mereciam era uma das principais obsessões do coronel neste momento. Ele sempre detestou os caras, parasitas inúteis, e temia que os mais brilhantes, como Red e Marty, pudessem encontrar algum modo de deter o poder em suas próprias mãos. Tinha-os colocado em seu devido lugar depois do acidente de Elvis. Agora ele decidiu dar-lhes outra dose do mesmo remédio apenas para ter certeza de que eles não repetiriam suas antigas indiscrições. Como aconselhar Elvis sobre quais canções ele deveria cantar. O plano do coronel era manter o casamento em segredo absoluto de todos, até o último minuto. Então ele bateria palmas e faria todas as suas marionetes dançar. No dia 20 de abril de 1967, o coronel deu o sinal. Elvis, Priscila, os caras favorecidos e alguns dos outros convidados importantes estavam reunidos em uma casa em Palm Springs. Apesar das precauções do coronel, a notícia iminente do casamento tinha vazado e a pressão estava toda sobre a pequena cidade. Na noite de 30 de abril, Elvis e Priscila voaram para Las Vegas e foram para o gabinete do escrivão da cidade às 4 da manhã para obter a licença de casamento. Na manhã seguinte, 1 de maio, foi o tempo que se tinha reservado para a cerimônia. O coronel fez parecer, no entanto, que o casamento era para ser realizado naquela tarde. Ele disse aos jornalistas que, se eles se reunissem no Hotel Aladdin à 1 da tarde, ele teria um anúncio importante para lhes dar. Eles entenderam que o anúncio seria de que Elvis estava prestes a se casar, não que o evento já havia ocorrido. Naquela manhã, Marty Lacker, que tinha sido convidado no último minuto para compartilhar a honra de ser padrinho de casamento juntamente com Joe Esposito, pôde compreender pela primeira vez que nenhum dos caras perdoaria Joe por ele se permitir testemunhar a cerimônia. Isto o surpreendeu profundamente. Ele sabia o que isto significava para os homens que tinham compartilhado a vida de Elvis durante anos. Quando ele entrou na suíte onde Elvis estava para se casar, ele reconheceu que a desculpa que tinha sido dada de que não haveria espaço para os caras era simplesmente uma mentira. Red West, intrigado por não conseguir nenhuma informação sobre a cerimônia, foi ao quarto de Joe Esposito para descobrir o que estava acontecendo. Quando ele viu Joe trajando um smoking, escutou da sua boca que os caras não deveriam estar na cerimônia. Red enlouqueceu de raiva. Ele avançou pelo corredor e bateu na porta do coronel. Quando o velho abriu, Red cobrou dele e ameaçou tomar sua bengala e espancá-lo. Então, tendo expelido o seu baço, Red voltou para o seu quarto, onde sua esposa estava chorando, e anunciou que eles nem iam participar da recepção, iam boicotar o evento inteiro. Com essas doces vibrações enchendo o ar, Elvis se preparou para o grande momento. Ele estava extremamente agitado e disse a Marty que este era o duelo final. Sua aparência e de Priscila daquele dia tem sido preservada em um monte de fotografias. Ambos parecem comicamente vulgares. Elvis teve o seu cabelo preso em um enorme conque, como usado por tais cantores negros como Bob Blue Bland. O casaco do seu smoking era tão curto e de corte tão ruim que poderia ter sido usado no casamento de algum vendedor do Bronx. Priscila usou o tradicional vestido branco, véu e grinalda.
ela arruinou o efeito da beleza nupcial e da virgindade, dando ao seu rosto o tratamento completo de Cleópatra, com o tipo mais pesado de maquiagem, rímel e sombra preta nos olhos e uma juba tingida de preto que melhor se adequava a uma bruxa do que a uma noiva. Apesar do envolvimento de Elvis com o cristianismo ao longo da vida, o casamento não foi diferente de qualquer artista ateísta da Broadway ou de Hollywood. O serviço não foi realizado por um pastor, mas por um juiz judeu, David Zenoff, que era, naturalmente, um velho amigo do coronel. Priscila adaptou os tradicionais votos amar, honrar e obedecer por amar, honrar e confortar. Elvis perdeu por completo as implicações dessa modificação. Uma vez que a cerimônia estava concluída, o coronel anunciou os recém-casados em uma coletiva de imprensa. Responder a um monte de perguntas estúpidas e embaraçosas sobre a sua vida privada deve ter sido a última coisa no mundo que Elvis Presley queria fazer naquele momento. Mas o coronel, operando de acordo com a sua política habitual, tinha a intenção de tirar algum proveito com o casamento, agora que isso era um fato consumado. Quando o velho sentiu que os repórteres tiveram tempo suficiente, ele sinalizou o fim da coletiva e liderou o caminho para a recepção. Os convidados incluíram o pessoal do coronel e muitos de seus associados. Não estavam incluídos amigos do peito de Presley como Lamar Fike e Sonny West. Tudo o que eles ficaram sabendo do casamento foi através da mídia. Todo o serviço saiu direto do buffet do hotel. A comida era rica e variada, mas não oferecia nada que atraía o paladar de Elvis. A música era aquele negócio de violino e acordeão, que teria mexido com os nervos de Elvis. Destituído de adequação, originalidade e bom gosto, foi uma expressão perfeita do coronel Thomas Andrew Parker. Bem, agora que você vai escutar o audiobook Elvis, as últimas 24 horas, poucas horas antes da morte de Elvis, Elvis sonha, junto com sua noiva Ginger Alden, com o casamento perfeito. Ele descreve o que seria o seu casamento perfeito. Infelizmente, o rei não teve tempo para concretizar esse seu último sonho. Elvis, as últimas 24 horas, capítulo 13. A noiva usava cristal. Elvis tem conversado com Ginger sobre o casamento desde o primeiro encontro. Naquela ocasião, eles tinham voado para Las Vegas e se hospedaram na cobertura do Hilton. Logo, Ginger se viu na cama com Elvis, vestindo um par de pijamas idêntico ao dele. Em vez de seduzi-la, ele estendeu a mão para segurar a dela. Então, ela se lembra dele fechando seus olhos alegremente e dizendo em tom sonhador: "Eu posso ver você em um vestido de noiva branco." Pouco depois, ele adormeceu profundamente. Essa referência abrupta ao casamento assustou Ginger, mas, quando ela se tornou noiva de Elvis, o casamento veio a ser um dos seus temas mais comuns de conversa. O problema era que Elvis nunca iria definir uma data para o grande evento. Elvis diria a Ginger e sua mãe: "Deus me informará quando for a hora certa. Quando eu devo dizer a vocês a data do casamento?" Isso foi o mais longe que eles tinham conseguido chegar
porque Ginger estava relutante em abordar o assunto, para que Elvis não achasse que ela era insistente. Esta noite, está claro que Elvis está dando muita atenção à cerimônia. Primeiro, ele anuncia que quer começar a fazer os arranjos com o seu faz-tudo Joe Esposito e, portanto, é importante que ele conheça suas sugestões e suas preferências. Ele está empenhado em mostrar que quer respeitar seus desejos e gostos e não simplesmente impor seu desejo sobre ela. Ele pergunta, por exemplo, se ela tem alguma preferência quanto à cor das limusines. Na verdade, ele quer a sua opinião não apenas sobre o casamento, mas também a redecoração de Graceland. Ele está determinado a mudar toda a casa como um sinal de que ele está começando uma vida nova. A última vez que a casa foi redecorada, Elvis estava no meio de seu relacionamento de 4 anos e meio com Linda Thompson. Eles afogaram a recatada decoração azul de Priscila com grandes gotas de vermelho de meretriz, dando às salas de baixo o aspecto de um bordel de New Orleans. Quando Priscila conseguiu o controle da casa novamente, anos mais tarde, ela redecorou essas salas em branco radiante. O que as pessoas veem hoje não é a Graceland de Elvis, mas de Priscila. Agora Elvis está procurando um novo esquema de cores que simbolizará sua relação com Ginger. O que ela acharia do verde, a cor da cura? Ginger está encantada com a sugestão porque ela está sempre instando Elvis a cuidar melhor de sua saúde, para deixar de colocar tanto sal em sua comida e comer frutas secas em vez de sorvete. Até mesmo tomar um pouco de ar puro ao pôr do sol, sentado com ela ao lado da piscina. Agora, quando ele pergunta como ela gostaria de decorar o interior, ela sugere a adição de aquários e plantas. Esta discussão absorvente dura quase 1 hora. Ginger se recorda que ele se estende por todos os aspectos concebíveis do casamento, com Elvis interrompendo apenas ocasionalmente para exclamar: Deus! E pensar que pela primeira vez na minha vida eu estou apaixonado. Então, ele treme visivelmente. Nesses momentos, Ginger sente que ele está nas garras de um poder superior. Mas o que toca mais e impressiona é quando Elvis diz: Mamãe deve voltar a viver. O que é inequívoco na descrição de Elvis do casamento é sua determinação, desta vez, para que tudo saia exatamente como ele quer. Quando se casou com Priscila, todos os arranjos foram feitos pelo Coronel Parker, com pouca preocupação com os desejos de Elvis. Na verdade, você poderia dizer que foi o casamento do coronel, porque foi ele quem exigiu que Elvis se casasse, e foi ele quem escolheu o Aladdin Hotel em Vegas como local para a cerimônia, onde ele poderia salgar o proprietário, seu amigo íntimo Milton Prell, o líder da máfia de Detroit. O coronel até mesmo controlou a lista de convidados, o que lhe deu a chance de humilhar os caras de Elvis, a quem considerava parasitas, e escolheu o juiz, outro comparsa. Priscila tinha ficado irritada com Elvis por mexer nos votos matrimoniais, fazendo-os ler para amar, honrar e o bem-estar. Ela também o aborreceu comprando um vestido barato e costurando um bordado nele, um ato tipicamente parcimonioso. Desta vez, Elvis estava determinado a vestir sua noiva como uma princesa de conto de fadas. Em detalhes amorosos, ele descreve a ela como ela ficará no dia do casamento,
Ela usará um vestido branco bordado com botões de rosa cintilantes e bordas douradas. Ela será coroada com uma tiara. A ideia mais fantástica diz respeito a seus pés, seus pequenos sutis. Fala de bebê de Elvis para futis, pés. Parte da linguagem amorosa que ele compartilhou com Gladys e depois ensinou às mulheres que ele ninou. Serão envoltos em sapatos de cristal semelhantes aos de Cinderela. Quanto à cerimônia em si, Elvis vê este evento como uma oportunidade ideal para dramatizar seu status único na sociedade americana. Em vez de um juiz de paz e uma suíte de hotel escassamente povoada por um punhado de parentes e amigos, ele quer um juiz do Supremo Tribunal e uma arena pública, preferencialmente em forma de pirâmide, a fim de concentrar as energias espirituais sobre ele e Ginger. Quanto aos convidados, contará com inúmeros homens de poder e prestígio, incluindo alguns dos mais importantes oficiais da lei e ordem dos Estados Unidos, chefes de polícia, promotores, agentes do FBI e do DEA. Enquanto ele mentalmente examina esta impressionante variedade de superpoliciais, ele irrompe repentinamente. Deus vai jogar tudo isso para o lado. Claramente ele está pensando no livro dos guarda-costas, que já está disponível há um mês e está causando muita sensação entre os fãs. Elvis tem se esforçado por semanas para chegar a alguma ideia brilhante para reverter a má propaganda que o livro está difundindo. Ele pensou em todos os tipos de esquemas, colocando alguns deles no papel. Ele mesmo escreveu um discurso para divulgar em seu show na próxima turnê, em que ele admite que tem um problema com medicamentos prescritos e promete buscar tratamento. Essa é uma maneira de desativar a questão. Mas isso implica fazer uma admissão que é totalmente inadequada para o rei. O que pode ser melhor do que simplesmente afogar o livro sob uma onda enorme de Elvis mania? Suponha que ele anunciasse o casamento no final de sua turnê atual, quando estivesse tocando no Mid-South Coliseum, em Memphis. Esse seria o lugar perfeito para a notícia. Quanto à data do casamento, por que não o Natal? Lá pelas 4:30 da madrugada, Elvis está cozinhando. O de Lauded o deixou eufórico. Ele tem Ginger encantada, despejando aquele fluxo de sentimentalismo franco que fez dele o queridinho de milhões ao redor do mundo. Agora ele oscila em seu último diálogo com seu pai. O velho pergunta sobre Ginger. Ela faz coisinhas para você, filho? Então eles entram no tema das diferenças de idade entre um homem e sua mulher. Elvis é 22 anos mais velho do que Ginger. Isso importa? Vernon assegurou a seu filho que isso importaria muito se a situação fosse inversa e Ginger tivesse a mesma idade de Elvis. Refletindo sobre o que o seu pai acabara de dizer, ele disse: "O que uma mulher de 60 anos poderia fazer por mim?" Elvis termina o seu papo dizendo a Ginger algo tão tocante, tão essencialmente Elvis, que ela fica sobrecarregada. "Você sabe o que meu pai me disse?" Ele confidencia com seu sorriso juvenil. Foi uma coisa muito doce para dizer a Ginger, mas ocultava o lado mais sombrio da troca entre pai e filho. Elvis tinha confidenciado que estava preocupado com o fato de Ginger e David estarem se relacionando pelas suas costas. Essa desconfiança veio à luz em uma conversa conduzida no dia seguinte ao funeral de Elvis por Vernon, que tinha pedido para ver David em particular. Quando Vernon e seu enteado estavam cara a cara,
o velho disse: "A última coisa que meu filho me disse foi que ele tinha receio que você e Ginger estavam tendo um caso. Você matou o meu filho?" David ficou atônito com essa acusação bizarra e falou que ele só podia estar louco. Vernon insistiu: "Você e ela são da mesma idade e vocês passam tempo demais juntos. Não é uma ideia tão louca." "David, eu só procuro respostas." David assegurou a Vernon que ele não estava tendo um caso com Ginger, que teria ficado ultrajado com a suspeita e que ele, obviamente, não matou Elvis. Vernon continuou a exalar suas suspeitas. Quando Elvis termina seu grande devaneio, resta apenas 1 hora para o amanhecer. Este é o momento quando ele geralmente se retira. Esta noite, porém, ele está tão ligado e se divertindo tanto que ele quer prosseguir. Uma meia hora antes, ele havia ligado para Billy Smith, que há muito dormia. Ele disse a Billy para acordar sua esposa Joe e vir para a casa. Talvez os 4 joguem um pouco de squash. Notas. Estas suspeitas finalmente emergiram em uma proposta de livro oferecida em 1990 pelo Dr. Nichopoulos, intitulado Quem Matou Elvis Presley. A sinopse sugere que Elvis pode ter sido morto por um golpe de karatê que quebrou seu pescoço, não deixando marcas. Cadáveres não produzem hematomas. De qualquer maneira, passou batido pela autópsia. David não está diretamente envolvido nessa hipótese, embora seja dito que havia um número de pessoas ao redor de Elvis que desejava sua morte. Mas era bem conhecido no círculo de Presley que David era faixa preta em 1º grau em Kenpo Karatê. Al Estrada e Billy Smith também treinavam karatê. Como é praticamente impossível que um dano tão grosseiro tenha sido negligenciado na autópsia exaustiva realizada em Elvis, a especulação do Dr. Nick não pode ser e não foi levada a sério. Claramente, ele procura escapar da imputação de que ele era o responsável pela morte de Elvis ao convocar um assassino fantasma. David atribui as suspeitas de Elvis a uma projeção de seus próprios desejos pela esposa de David. Apenas uma semana antes da morte de Elvis, ele convocou David e sua esposa Andy até o seu quarto a fim de persuadi-los a se reconciliarem. Quando eles apareceram, ele levou Andy para o seu closet e permaneceu enrustido com ela pelo menos 20 minutos. Esse comportamento deixou David desconfortável, porque ele viu isso como uma repetição do jogo que Elvis tinha feito com a esposa de seu irmão Billy, anos antes. Quando Elvis e Andy surgiram, ela exibia uma aliança de ouro branco e diamante no dedo anelar. Elvis explicou: "Eu estou dando a ambos este anel para cicatrizar seu casamento." Então ele pediu que orassem com ele, invocando Deus para abençoar o casamento e repetindo a advertência: que nenhum homem os separe. Então ele dispensou Andy, dizendo-lhe que David desceria em alguns minutos. Assim que ela saiu pela porta, Elvis voltou-se para David e disse: "Ela não vai voltar." David ficou tão magoado por aquelas palavras contundentes que seus olhos marejaram. Elvis puxou David e, colocando o braço em volta de seus ombros, conduziu-o para uma das janelas escurecidas, onde ficaram como se pudessem ver através das vidraças cobertas. "Filho", disse Elvis, "lembre-se disso. Em algum lugar há uma gostosinha." No texto original, Piece of Fuzz, de 18 anos de idade, apenas esperando por você. Com essa observação, eles se separaram.
com David ainda mais convencido de que Elvis não tinha jeito. Final do capítulo 13.